O que é a verdadeira salvação? Hoje em dia, a crítica mais frequente em relação à nossa religião é que, por tratar-se de uma instituição religiosa, ela está errada em empenhar-se na cura de doenças. Entretanto, se pensarmos bem, concluiremos que não há nada tão sem sentido como essa observação. Ela provém do pensamento inflexível dos críticos, para quem a religião deve ocupar-se apenas da salvação no âmbito espiritual, não cabendo a ela a parte material. Ainda, segundo esses críticos, a cura de doenças é uma questão material e, por esse motivo, ela não compete à religião. Categoricamente, excluem das atribuições religiosas a salvação material, limitando suas ações ao campo espiritual. Obviamente, o que eles imaginam como salvação espiritual consiste, em síntese, na resignação. Até hoje, a concepção da maioria das pessoas sobre religião é que, por ela não possuir força para salvar as pessoas do sofrimento no plano material, por falta de outro recurso, tenta ao menos diminuir esse sofrimento através da resignação. Se a religião excluir a matéria e preocupar-se unicamente com a solução das questões espirituais, na prática ela não promoverá a salvação. Isso pelo motivo de que é a crença na possibilidade da solução dos problemas materiais que nos permite obter, também espiritualmente, a verdadeira tranquilidade. Quando sentimos fome, por exemplo, só podemos ficar tranquilos se tivermos a certeza de que alguém nos trará comida. Se soubermos que ninguém o fará, é natural que fiquemos desesperados, temendo morrer de inanição. O mesmo se dá em relação a doenças, reveses da vida e outros problemas. O reconhecimento de que tudo isso pode ser solucionado através da fé é que nos dá a verdadeira tranquilidade. Dessa forma, é por meio da solução de ambas as questões, as materiais e as espirituais, que conseguiremos a salvação e alcançaremos o verdadeiro estado de paz interior. Sendo assim, a base da salvação material e espiritual é eliminar as doenças, tornando as pessoas sadias. Isso porque, por maior que seja a nossa fortuna ou a fartura de alimentos saborosos provenientes do mar e da terra em nossas refeições, por mais honrarias e status que tenhamos, nada disso terá sentido se estivermos sofrendo com doenças. Por conseguinte, a primeira condição para a salvação da humanidade é, antes de mais nada, alcançar a saúde. Por essa ser a base da salvação, nossa religião tem como meta indivíduos e sociedade livres de doenças. Em 24 de dezembro de 1949. Religião Daijo. Todos sabem que as religiões apresentam aspectos Daijo e Shoujo, especialmente no budismo, mas me parece que o assunto não foi devidamente aprofundado até nossos dias. Vou expor meu ponto de vista a esse respeito. Em linhas gerais, Daijo se refere à grande natureza, e grande natureza, logicamente, diz respeito ao nascimento e ao desenvolvimento de todas as coisas existentes. Portanto, Daijo abrange tudo, nada escapa. Neste sentido, o Daijo a que me refiro não é o Daijo do budismo, mas sim o caminho Daijo, que engloba a religião, a filosofia, a ciência, a política, a educação, a economia e a arte. Evidentemente, inclui também a guerra e a paz, o bem e o mal. Ao observarmos o desenvolvimento de todas as coisas, notamos o caminho da natureza. Logicamente, o valor de um verdadeiro ser humano reside no fato de ele ser capaz de reconhecer que, por meio da obediência ao caminho, tudo se desenvolve naturalmente. Por essa razão, quando há desvio do caminho, força-se a situação, o que acarreta, infalivelmente, obstáculos e, por conseguinte, estagnação ou ruína. Assim, a realidade do mundo nos mostra que, se estivermos em conformidade com o caminho, haverá construção,
Se nos desviarmos dele, haverá destruição. É exatamente como se passa com um trem. Quando se encontra sobre os trilhos, avança. Fora deles, não anda. Seguindo essa lógica, pode-se dizer que em tudo, se algo desaparece, é porque existe uma razão para tal. Da mesma forma, se algo nasce, também há uma causa. O acaso não existe. Tudo ocorre porque há um motivo. Nesse sentido, quando uma ideologia tende para a esquerda, surge uma para a direita e vice-versa. Em qualquer situação, devemos seguir o caminho, sem pender para só um lado. É como dirigir um automóvel. Respeitando esse princípio, podemos dizer que o capitalismo, o socialismo, o comunismo, as alas conservadoras e as progressistas, o ativismo e o passivismo e demais ismos nascem por haver uma necessidade e, igualmente, desaparecerão quando não forem mais imprescindíveis. Evidentemente, as religiões também são assim. Elas só surgem por haver uma razão para tal. Acontece que os seres humanos, em sua grande parte, presos ao próprio ponto de vista, acabam considerando uma heresia tudo o que difere de sua maneira de pensar. O provérbio "tentar ver todo o céu através de um orifício no telhado" se refere a essa maneira de observar as coisas com a própria e estreita visão. No entanto, aos olhos de Deus, que governa a terra, a pequenez do ser humano, que discute por coisas insignificantes, deve ser bastante decepcionante. Neste mundo, tudo o que se torna dispensável para o ser humano sofre uma seleção natural. Entretanto, se uma coisa é necessária, por mais que o ser humano tente, não conseguirá eliminá-la. Suponhamos que surja uma nova religião ou ideologia. Mesmo que ela pareça supersticiosa ou errada aos olhos humanos, se for necessária à humanidade, progredirá. Caso contrário, será eliminada. Assim sendo, até certo ponto, devemos deixar os acontecimentos seguir seu curso natural. Se for uma religião realmente atuante de valor, a perseguição feita pelo ser humano até contribuirá para o seu crescimento. O maior exemplo disso é o cristianismo. Quem contestaria seu atual e próspero crescimento, apesar de seu líder espiritual ter sido crucificado? Escrevi este artigo para estimular o homem moderno a refletir sobre o erro de se ater à sua visão demasiadamente estreita e curta. Em 30 de janeiro de 1950. Religião e fé. É comum pensar que religião e fé significam a mesma coisa. Na verdade, há muitos aspectos em que uma e outra se diferenciam. O ditado popular japonês, até mesmo uma cabeça de sardinha pode ser alvo de crença, é próprio da fé e não da religião. Da mesma forma, a adoração de estranhos ídolos de pedra ou de madeira, feitos pelos homens primitivos, é fé e não religião. Por esse motivo, é compreensível que as pessoas cultas da atualidade desprezem a fé em que se adoram ídolos, considerando-a de baixo nível. Por outro lado, isso não quer dizer que basta ser religião, pois há aquelas de nível superior, médio e inferior. Pode parecer estranha a afirmação de que existem níveis entre as religiões, mas é preciso que a religião seja de nível superior para salvar verdadeiramente o ser humano. O fato é que os níveis estão presentes em todas as coisas do universo e as religiões não fogem à regra. As de nível superior são dirigidas pelo Supremo Deus. Visto que ele é poderoso, devido à sua elevada e grandiosa virtude, é natural que a força de salvação dessas religiões também corresponda a isso, e seus milagres sejam notáveis. É por isso que em nossa religião ocorrem milagres como livrar-se de doenças consideradas incuráveis pela medicina, conseguir escapar de desastres iminentes, sair ileso de um incêndio, etc. Por conseguinte,
devemos saber que quanto mais relevantes forem as graças recebidas nesta vida, mais evidente é a presença do Supremo Deus nessa religião. Em 20 de abril de 1950. Nós podemos mudar o nosso destino. Título anterior: Nós é que traçamos o nosso destino. Gostaria de escrever sobre o destino, mas é preciso que se saiba que as pessoas, muitas vezes, pensam que predestino e destino significam a mesma coisa. A diferença, no entanto, é radical. O predestino é algo que já está determinado desde antes do nascimento, ao passo que o destino pode ser definido pelo ser humano. Todos já devem ter vivido a situação de seus desejos e aspirações não se realizarem com facilidade. Isso se deve, como disse, aos limites do predestino de cada indivíduo, que já estão determinados e, evidentemente, não podem ser ultrapassados. Por conseguinte, seria essencial a pessoa conhecer claramente os limites de seu predestino. Todavia, isso é muito difícil, aliás, pode-se dizer que é quase impossível. O desconhecimento desse limite leva o ser humano a traçar planos superiores à sua capacidade e ter esperanças descabidas que o levam ao fracasso. Se nessas ocasiões ele se der conta disso, recuar e depois começar de novo, certamente o sofrimento será menor. Todavia, por não conhecer os limites do predestino, ele persiste a todo custo em seus planos, o que acaba aumentando seu fracasso. Evidentemente, isto decorre também pelo fato de se subestimar o rigor do mundo. Assim sendo, a maioria das pessoas falha nas tentativas de recuperação ou encontra empecilhos para recomeçar, só tomando consciência da realidade após amargas experiências. Felizes aqueles que conseguem despertar para isso, pois, lamentavelmente, há muitas pessoas que, mesmo chegando ao estado de extrema infelicidade, permanecem até a morte sem despertar para essa realidade. Referi-me ao destino das pessoas que não possuem uma fé. Nesse ponto, as que a possuem são diferentes. A esse respeito, devo abordar pelo aspecto espiritual e dizer que todos os sofrimentos são ações purificadoras. Quando me refiro às ações purificadoras, poderão pensar que elas se limitam à doença, de forma alguma. Tudo o que nos traz preocupações ou sofrimentos são ações purificadoras. Por exemplo, ser vítima de fraude, de incêndio, de acidente, de roubo, passar por uma tragédia familiar, fracasso e prejuízo comercial, sofrer por conta de questões financeiras, conflito conjugal, contendas entre pais e filhos ou entre irmãos, desentendimento entre parentes e amigos, etc., tudo faz parte da ação purificadora. Já que, normalmente, as nuvens espirituais são eliminadas por meio do sofrimento, enquanto elas existirem, não há como escapar dele. Desta maneira, a condição absoluta para melhorar o destino é a redução das nuvens espirituais. No momento em que a alma se tornar purificada até certo grau, a purificação não será mais necessária. Dessa forma, a infelicidade se transforma em felicidade. Sendo esta a verdade, a boa sorte não se espera de braços cruzados, conforme afirma o ditado, mas sim purificando. Como já disse, se a fé é o meio para purificar a alma sem sofrimento, é óbvio que não haja felicidade de forma alguma para os descrentes. Entretanto, uma vez que existem diferenças no âmbito da fé, se ela não tiver uma força extraordinária, a verdadeira felicidade não será alcançada. Daí a necessidade de se reconhecer a Igreja Messiânica como uma religião que corresponde a essa condição. Em 25 de outubro de 1952. Os pecados e as impurezas e sua relação com a doença. A relação entre o pecado e a doença
já veio sendo bastante divulgada no âmbito religioso. Essa relação é real, mas vou abordar o assunto sob o ponto de vista da medicina espiritualista. Conforme me referi anteriormente, à medida que a pessoa acumula maus pensamentos e más ações, suas nuvens espirituais vão aumentando. Quando estas atingem certo grau de densidade, tem início um processo natural de purificação a fim de eliminá-las. Sendo essa regra uma lei inviolável do mundo espiritual, evidentemente, ninguém consegue escapar dela. Essa purificação, na maioria das vezes, manifesta-se em forma de doença, mas há casos em que ela ocorre de outras maneiras, como as diversas calamidades e desastres naturais. O acúmulo de sangue tóxico e pus são as manifestações físicas dessas nuvens espirituais. Entretanto, o que se origina dos pecados e impurezas, não oriundos da parte material, ou seja, as enfermidades de origem espiritual, são difíceis de curar e exigem muito tempo. Doenças como a tuberculose, a osteomielite, o câncer, etc., que apresentam sintomas persistentes, na maioria, contam-se entre esses casos. Há dois meios para se redimir o pecado: passar por sofrimentos ou praticar o bem. Escolher o último parece ser o modo mais fácil. Como exemplo, vou contar um fato ocorrido na época em que eu estava pesquisando a igreja Tenrikyo. Um rapaz que sofria de tuberculose pulmonar e fora desenganado ingressou na referida religião. Pensando na prática de uma boa ação, decidiu fazer a limpeza do escarro expectorado por outras pessoas pelas ruas da cidade. Decorridos 3 anos, durante os quais fez isso todos os dias, o rapaz estava completamente curado. A doença tinha desaparecido sem deixar o menor vestígio. A história que se segue é muito conhecida. O senhor Chogoro Yamamoto, mais conhecido pela alcunha de Shimizu no Jirosho, encontrou-se certo dia com um ilustre monge budista que lhe disse: sua face está marcada pelo estigma da morte. Será difícil o senhor viver mais de 1 ano. Jirosho, preparando-se para morrer, doou todos os seus bens a obras filantrópicas e passou a viver em um templo budista, aguardando a chegada da morte. Passou-se 1 ano, 2 anos, mas nada de extraordinário lhe sucedera, o que o deixou muito zangado. Coincidentemente, surgiu a oportunidade de encontrar-se com aquele monge, e Jirosho pensou em repreendê-lo severamente. Entretanto, quando se encontraram, foi o religioso quem falou primeiro, revertendo a situação. Que coisa estranha! O estigma da morte que havia em sua face quando eu o encontrei naquele dia desapareceu completamente. Deve haver alguma razão profunda para isso, não? Jirosho, surpreso, contou o que fizera ao que o monge disse. O ato de caridade que o senhor praticou transformou sua morte em vida. Ampliando essa lógica, o sofrimento de praticamente todo o povo japonês, devido à derrota na guerra, nada mais é que o processo de purificação dos pecados decorrentes do longo período em que o Japão invadia outros países e explorava ou dizimava outras etnias. Evangelho do Paraíso, em 5 de fevereiro de 1947. Não menospreze os cálculos. A meu ver, o que mais falta aos políticos japoneses são conhecimentos sobre economia, que, em síntese, são os cálculos. Entretanto, isso não se limita à política. É impossível ao ser humano obter êxito em qualquer coisa sem se basear nos cálculos. E estes não dizem respeito apenas às coisas relacionadas ao dinheiro. Seja qual for a questão, sem os cálculos, não será possível saber claramente as possibilidades de lucros e prejuízos, avaliar as vantagens e desvantagens. Está mais do que claro que o princípio da democracia
é expressar a vontade da maioria do povo. Como depende de votações, não há outra forma de indicar a quantidade de votos a não ser por meio dos cálculos. Não há qualquer probabilidade de sucesso ou progresso se ocorrerem descuidos no cálculo. O melhor exemplo do que dizemos é a última Grande Guerra. Talvez haja várias causas para a derrota do Japão, mas a maior delas foi não ter analisado os prós e os contras. Com base nessa análise, os japoneses nem deveriam ter começado a guerra, mas, ainda que por um erro, uma vez iniciada, deveriam tê-la encerrado o mais rápido possível, deixando escapar essa oportunidade. À medida que a guerra avançava, menos lucrativa esta se apresentava. Isso fica evidente se relembrarmos aquela época. Os cálculos não são algo exclusivo da época atual. Existem desde os tempos antigos. Um dos principais motivos pelos quais o senhor feudal Minamoto no Yoritomo 1147-1199 conseguiu reinar o Japão foi a riqueza que ele acumulou nomeando Kanabori Kichiji, um extraordinário e hábil perito em descobrir minas de ouro. O mesmo se deu com o general Toyotomi Hideyoshi, 1536-1598, que conseguiu extrair uma quantidade colossal de ouro na mina de Sado. Quando Hideyoshi construiu o palácio de Urakudai, convidou vários senhores feudais para uma festa e deu-lhes de presente pepitas de ouro e prata, as quais estavam dispostas em grande quantidade nos dois lados do corredor. Este possuía um percurso bastante longo, indo desde o portão até o hall de entrada. O anfitrião disse que cada um poderia levar a quantidade que conseguisse carregar. Essa história nos faz compreender que ele realmente mantinha em seu poder uma grande quantidade de ouro e prata. Também era o caso de Ieyasu Tokugawa. O fato de que a dinastia Tokugawa conseguiu manter-se no poder durante 300 longos anos foi graças à mina de ouro de Sado. Temos outra história famosa. Com a intenção de procurar ouro por todos os cantos do país, Ieyasu contratou Okubo Nagayasu, 1545-1613, célebre descobridor de jazidas minerais, que encontrou a mina de ouro de Uzu-Ohito. Com o passar do tempo, entretanto, o ouro da mina de Sado foi se tornando escasso. No final da época do governo feudal no Japão, a queda drástica da produção provocou uma crise econômica, na qual até mesmo o pagamento dos súditos, frequentemente, deixava de ser efetuado. É indiscutível que as consequências provocadas pelas dificuldades financeiras causaram a ruína do regime feudal. Por eu ser religioso, as pessoas pensam que sou leigo em economia, mas isso não corresponde à realidade. Pelo fato de eu já ter sido um empresário, estou seguro de que ninguém me passa para trás em matéria de cálculos. Para falar a verdade, se me alimentasse e me vestisse humildemente, morando em um casebre, como fizeram os antigos religiosos, não me seria possível salvar o homem contemporâneo, porque os tempos mudaram. Tanto o terreno como a construção devem estar de acordo com a época. Até mesmo para se construir o modelo do paraíso terrestre, é necessária uma enorme quantia. Por essa razão, é óbvio que os recursos financeiros constituem uma das forças fundamentais para a nossa expansão. Como exemplo, no atual cenário das religiões, a entidade mais reconhecida como tal é a Igreja Tenrikyo. Todos sabem que, desde os tempos antigos, seu ponto forte é a importância que ela sempre deu à obtenção de recursos financeiros. Por esses exemplos, podemos entender que, tanto em âmbito maior como a política de uma nação, como em um empreendimento particular, nada correrá bem se negligenciarmos os cálculos. Este assunto nos faz lembrar os Estados Unidos. A maioria dos políticos americanos influentes começou no mundo empresarial. Até mesmo no caso do presidente Truman,
É famosa a história de que por mais de 20 anos trabalhou como comerciante de miudezas e artigos em geral. Em se tratando de militares de prestígio, dizem que muitos começaram a carreira como empresários. Por essa razão, a principal causa de os Estados Unidos terem chegado à condição atual reside no fato de as pessoas que exercem liderança terem vindo da área empresarial e serem hábeis nos cálculos. Em contrapartida, observando os líderes do Japão, estes, em sua maioria, se tornaram funcionários do governo logo após terem concluído os estudos universitários e, devido ao longo tempo de carreira pública, subiram rapidamente de posição. Assim sendo, além de não possuírem o devido conhecimento acerca da sociedade, não têm o menor interesse pelos cálculos. Assemelham-se a filhinhos de papai ou a um senhor feudal. A melhor prova disso são as empresas públicas. Mesmo em se tratando da Ferrovia Nacional, esta apresenta um déficit anual de centenas de milhões de ienes, enquanto as companhias ferroviárias privadas continuam distribuindo dividendos razoáveis. O mesmo se verifica com a venda de cigarros, que é um monopólio estatal. Aqueles são vendidos com lucros excessivos e nem são de boa qualidade. Podemos afirmar que se trata realmente de comerciantes samurais, como são conhecidos popularmente. Por conseguinte, levando em consideração essa situação, sinto que devemos acolher com alegria futuros políticos que já tenham atuado na área empresarial. Desejo advertir que essa é condição básica e fundamental para a reconstrução do Japão e não existe outro caminho além deste. Jornal Hikari, número 26, em 10 de setembro de 1949. Ambiciosos sem ambição. Vou falar a seguir sobre a pessoa sem ambição e não sobre a pessoa má. Ao me referir a pessoas sem ambição, o leitor poderá achar estranho, por isso vou explicar de forma compreensível a todos. Ao observar a sociedade atual, constato que existe um grande número de ambiciosos, embora, na verdade, sejam todos sem ambição. O fato de serem ambiciosos sem ambição é estranho, mas na realidade trata-se de pessoas que só pensam em lucrar temporariamente e não percebem que depois disso passarão a ter prejuízos. No início, elas proferem mentiras bem arquitetadas. Todavia, como a mentira é sempre revelada, acabam perdendo totalmente a confiança dos outros. Quanto mais hábil for o mentiroso, mais tempo levará para ser descoberto. Por esse motivo, durante algum tempo, ele pode pensar que se saiu bem. No entanto, a verdade sempre vem à tona. Criaturas assim caem na ilusão de que jamais serão desmascaradas e, por esse motivo, não se corrigem e continuam a se empenhar em enganar as pessoas. Obviamente, não acreditam na existência de Deus e, por estarem moldadas pelo materialismo, é difícil lidar com elas. Ao serem expostas, como toda a confiança depositada nelas cai por terra, enfrentam perdas incalculáveis, pois os outros não mais lhes dão ouvidos. Em tais ocasiões, fico com pena dessas pessoas e ponho-me a pensar que, se tivessem agido honesta e corretamente desde o início, certamente seriam merecedoras de crédito e obteriam grandes lucros, ao invés das vantagens efêmeras que tiveram. Por esse motivo, lamento e penso comigo mesmo. Mas que pessoas sem ambição são elas? Conclui-se, portanto, que essas pessoas são realmente desprovidas de ambição. A maioria dos indivíduos da atualidade que estão em apuros financeiros ou cujos empreendimentos não vão bem é por serem ambiciosos, mas do tipo sem ambição. Seja como for, a pessoa deve conquistar, em primeiro lugar, a confiança de todos. Não há riqueza maior que esta. Da riqueza chamada confiança surgem juros sem limites, e mesmo que a sociedade esteja atravessando dificuldades financeiras, os ricos desta ordem nunca passarão apuros. É por isso que, de qualquer modo,
devem acreditar na existência de Deus que é invisível. Para tanto, só há um caminho: tornar-se um praticante da fé. Quem pratica a fé é dono de um ilimitado tesouro. Além de ser autenticamente feliz, é de fato profundamente ambicioso. Jornal Que Eu Sei, número 49, em 11 de fevereiro de 1950. Exclusão do mal. O que é o mal? Mal, sem dúvida, é atemorizar o próximo, causar-lhe sofrimentos e prejudicar a sociedade para a obtenção de benefício próprio. Por causa do mal, os danos individuais e sociais são grandes. Pode-se dizer que não há ninguém que, em maior ou menor proporção, não seja vítima do mal. Por exemplo, para impedir a entrada de ladrões em suas residências, as pessoas se veem obrigadas a diminuir o tamanho das janelas, mesmo se sujeitando à má circulação do ar no interior da casa, a trancar bem as portas e a mantê-las fechadas, mesmo em pleno calor do verão. Para se ausentar, deixam alguém de guarda. Do mesmo modo, somos levados a nos acautelar de quem nos acena com negócios vantajosos e a observar tudo com desconfiança. Os comentários sobre roubos na vizinhança e as notícias dos jornais perturbam o nosso sono. Sair à noite, principalmente mulheres desacompanhadas, é muito perigoso. Não podemos descuidar-nos dos batedores de carteiras nos transportes coletivos. Entre os empregados, há os desonestos e nas casas comerciais é necessária toda a atenção para evitar a ocorrência de furtos. Enumerando tais fatos, veremos que, na maioria das vezes, sentimos-nos cercados de trapaceiros e não conseguimos viver uma vida tranquila. Eis a situação da sociedade atual em que vivemos. E não é só isso, pois para os pais existe a preocupação de os filhos adolescentes serem expostos às tentações. As esposas se preocupam com os maridos no que se refere às diversões e às amantes, e os maridos com a fidelidade das esposas. Além dos inesperados prejuízos nas empresas privadas, são enormes as despesas do governo para manter os órgãos de segurança, como a polícia e os tribunais de justiça. As casas comerciais e as empresas constroem sólidos depósitos e, como medida preventiva contra a má ação de seus funcionários, instalam cofres, criam livros de registro, notas e recibos, além do necessário, selando-os e carimbando-os um por um, o que exige um número maior de funcionários. Nas fábricas, há necessidade de atentar para o furto de matérias-primas e prevenir-se contra as fraudes dos empregados por ocasião do desvio de mercadorias e de pagamentos. Mercadorias fora das especificações, greves mal intencionadas ou sabotagens, lucros extorsivos dos capitalistas, podemos afirmar que não há o que não tenha causa direta no mal. Atualmente, a corrupção dos funcionários públicos é praticada quase que publicamente. Ouve-se que as matrículas nas escolas são obtidas por meio de gratificações. É sabido que só se conseguem os alvarás nas repartições públicas agindo nos bastidores. É muito rara a ocorrência de imparcialidade em vários setores da sociedade. A situação é tal que todos sabem que talvez seja impossível sobreviver sem utilizar alguma forma de ilegalidade. Analisando o bem e o mal no mundo, desta forma observa-se que a proporção do mal é muito maior em relação ao bem. Portanto, não conseguiremos sequer avaliar a proporção dos prejuízos e a insegurança que os indivíduos e a sociedade sofrem, os quais devem ser realmente incalculáveis. Consequentemente, tanto o progresso da civilização como a construção do novo Japão vão depender da maior ou menor proporção do mal. Acredito que os sucessos e os fracassos em todas as questões dependem do quanto de bem e mal incide nelas, e tanto os governantes como os educadores e os intelectuais devem empenhar-se para eliminar o mal. Afirmo sem receio que não há, além deste, outro meio eficaz. Então,
qual seria o melhor meio? Não resta dúvida de que é a fé correta. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Amor à humanidade é amor à vida. Frequentemente, a diferença de atitude religiosa entre as pessoas Sojo e as pessoas Daijo é que as primeiras tendem a pensar em termos de sua salvação individual, ao passo que as segundas se inclinam a pensar, igualmente, na salvação dos outros. Regularmente, os indivíduos buscam apenas o próprio progresso e felicidade. Por mais elevadas que sejam suas aspirações, essa atitude indica um indevido amor próprio e não pode ser muito abençoada por Deus. O verdadeiro objetivo religioso inclui todos os homens. Quando nos esquecemos de nós mesmos e atentamos para as necessidades dos outros, vivemos verdadeiramente nossa fé. Esta é a nossa salvação, pois não podemos ser realmente felizes quando há outras pessoas sofrendo. Os indivíduos de tendência religiosa Sojo costumam ressentir-se com a mais leve observação ou crítica a eles dirigida. Seu ressentimento resulta em infelicidade para eles próprios e não agrada a Deus. Devemos orar para que lhes seja mostrado o caminho. Amar e ajudar um ao outro constitui verdadeira religião e verdadeiro amor à vida. Derrota dos espíritos malignos. É do conhecimento de todos que Jesus Cristo foi tentado por Satanás e que Buda Sakyamuni foi atormentado por Devadatta. Nossa religião também vem sendo espreitada persistentemente por Satanases e Devadatas. O interessante é que, com a aproximação do momento crucial, os espíritos malignos estão cada vez mais desesperados e, ultimamente, têm agido com força total. Creio que é possível perceber isso por meio das matérias publicadas em nosso jornal. Observando a situação, podemos deduzir que está iminente o destino dos espíritos malignos, o que significa que estamos às vésperas do fim do mundo, profetizado por Jesus Cristo. Falando em espíritos malignos, na verdade, existem vários tipos, sendo que seus chefes governam o mundo dos perversos. Quanto mais nuvens espirituais o ser humano tiver em seu espírito, mais livremente será manipulado por eles, por intermédio dos elos espirituais do mal, e sem ter consciência disso, tomará atitudes que atrapalham a atuação de Deus. Uma vez que os espíritos malignos vêm agindo ao seu bel prazer há milhares de anos e não têm conhecimento da mudança no mundo espiritual, continuam praticando suas maldades normalmente. Entretanto, por eles não terem consciência que essa mudança está muito próxima, é compreensível que tenham entrado em desespero. Isso porque o que os espíritos malignos mais temem é a luz, e à medida que o mundo espiritual vai se tornando dia, aquela vai se intensificando. Isso significa que está chegando a época de pavor para os espíritos malignos, pois diante da luz eles se encolhem e perdem a força de ação. É por isso que esses espíritos não conseguem atuar se a luz não estiver apagada nas sessões de pesquisas parapsicológicas. Somente espíritos que alcançaram a posição de divindade conseguem atuar dentro da luz. Nesse sentido, os espíritos malignos que criam obstáculos para a nossa religião, por temerem a luz que emana da força de Deus, recorrem a todos os meios para obstruí-la. Isso mostra o quanto eles estão desesperados. Já que a luz do dia é produzida pelos raios do sol, por mais que tais espíritos lutem desesperadamente para obstruí-la, seus esforços serão em vão. Aqui existe uma questão de suma importância, a qual todos devem ficar alerta. Aqueles que se aliaram aos espíritos malignos estarão fadados a extinguir-se para sempre quando houver o juízo final. E nesse momento, por mais que se arrependam, de nada adiantará, pois com toda certeza seu fim será a extinção. É por esse motivo que recomendamos insistentemente
que todos devem, enquanto é tempo, reconhecer seus erros, arrepender-se e corrigir-se, e, envoltos pelo grande amor de Deus, devem livrar-se do mal, aliar-se às pessoas de bem, tornar-se felizes e, assim, alcançar a vida eterna. Em 20 de novembro de 1949. Poema 71. Tendo a sinceridade, Makoto, como cajado, poderemos seguir pela vida com tranquilidade, até mesmo neste mundo cheio de preocupações e sofrimentos. A inteligência superior, Tie-Shokaku, atua dependendo das toxinas que a pessoa possui na cabeça e de seu estado de espírito. Se houver o mínimo de pensamento impuro ou má intenção, a sabedoria é maculada e não atua. Se não houver impurezas no pensamento, e sim o desejo de se empenhar pelo bem da humanidade, a sabedoria atuará. É por esse motivo que as pessoas de maus pensamentos infalivelmente fracassam. Coletânea de Ensinamentos, volume 26, em 5 de setembro de 1953.